Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a depressão, ansiedade, dependência química, traumas do meu passado. Meu nome é Samuel. Oi. Sou o filho mais novo da minha casa. Na minha infância, lembro que meus pais trabalhavam muito. Meu pai chegava apenas no período da noite e minha mãe trabalhava durante o dia. Passava a maior parte do meu dia com meus irmãos. Graças a Deus, nunca faltou nada em casa. Sempre tivemos a ajuda dos meus avós quando era preciso. Mas meus pais trabalhavam bastante. Minha mãe fez de tudo para que sempre pudéssemos ter o que queríamos. Então ela trabalhava muito. Não me lembro muito bem, mas como ela não tinha com quem deixar eu e meus irmãos, ela saía com a gente para vender coxinha, Yakult, Danone de porta em porta. Ela sempre foi muito guerreira e nunca terei motivos para falar nada dela. Apenas tenho orgulho e tenho vontade de ser 10% de quem ela é. Por crescer com meus irmãos, eu tinha um sentimento que meu irmão mais velho era meu pai. Pois meu pai, por mais que ele tinha diversos motivos para que eu tivesse orgulho dele, os pontos negativos sempre se sobressaíam. E assim eu transicionava todo o meu sentimento paterno para o meu pai. E os lados negativos do meu pai sempre eram sobressaentes. Então, o lado violento e o lado de quem faltava amor com os seus filhos. Quando eu estava na rua, ninguém fazia nada comigo. Eu não apanhava, não era desrespeitado por conta do meu irmão mais velho. Ele sempre teve muito respeito e esse sentimento paterno se estendeu para a rua, pois lá, por conta dele, eu também era respeitado. Assim, nunca me deixaram se envolver com nada errado, por conta da consideração que tinha com ele, e assim eu nunca pude me envolver com nada errado, com crime, tráfico e entre outros. Vivi minha vida intensamente. Me lembro que, por conta da ausência do meu sentimento paterno, no ano de 2013, eu reprovei na escola, pois não queria mais estudar. Me afundei nas drogas e passei a ter uma depressão muito forte, onde eu não queria mais sair da minha cama. Queria ficar trancado no meu quarto o dia inteiro e trocava o dia pela noite, pois minha vida, para mim, não fazia mais sentido. Passei por semanas pensando em pular do prédio onde eu morava. Passava por esse sentimento todos os dias e passei a pesquisar isso na internet e como eu faria isso. Então, por conta do meu pai ter a chave de cima do meu prédio, eu pensei em amarrar uma corda na caixa d'água e pular com a corda no meu pescoço. Assim, todos os meus sentimentos iam terminar. E eu também morreria antes de cair no chão, que era o meu maior medo de pular e ficar vivo. Porém, na semana na qual eu pularia do prédio onde eu moro, eu conversei pela primeira vez, depois de muito tempo, com meu irmão do meio. E ele falou tudo que ele tinha passado, todos os problemas que ele estava enfrentando. E aquela madrugada foi transformadora na minha vida, pois ali eu decidi não tirar a minha própria vida e desisti de cometer o meu suicídio. Depois disso, comecei a ter uma amizade com ele, pelo menos de jogar videogame, mas ainda assim, tinha vários sentimentos dentro de mim, sentimentos que faltavam amor e felicidade. Por mais que meus pais sempre se esforçavam, eu sempre tinha um vazio dentro de mim. O 30 Semanas tem tratado diariamente na minha vida, no meu coração, e eu decidi viver ele intensamente. Decidi realmente me entregar e deixar com que Deus mudasse a minha vida. A cada partilha é como se eu tirasse um peso de dentro do meu coração, pois eu entendi que eu devo confiar em Deus e que Deus, Ele sempre esteve aqui como meu Pai. Hoje, eu posso dizer que eu comecei a dar os primeiros passos e comecei
a ter uma vida mais íntima com Deus, graças ao 30 Semanas. Hoje eu posso te dizer que eu comecei a confiar em Deus e deixar com que Ele cure todos os meus traumas. Eu agradeço o silêncio de vocês. Vocês são os maravilhosos, que mesmo tendo um feriado, estão aqui. Eu pensei, bom, no meu dia vai ser uma meia dúzia, mas olha aqui. Para quem tem um livrinho, página 91. Abra seu livrinho para você ir acompanhando. Queridos, presta bastante atenção, que esse assunto é muito importante. Todos são, né? Mas, olha, nós estamos falando, nesse 30 semanas, prestem atenção, de 8 decisões que nós vamos tomar durante todo o programa. 8 decisões que nós todos devemos tomar enquanto estamos fazendo o curso aqui, tá? O microfone tá bom? Eu estou ouvindo um chiado assim. A primeira decisão que nós tratamos aqui, que foram dadas palestras, foi admitir que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho problema, e tal, vocês se lembram disso? A segunda decisão foi confiar. E nós já falamos sobre confie em uma nova direção, renove a sua confiança, e hoje nós vamos falar o terceiro tópico dessa decisão de confiar. Está entendendo? E essa decisão é aprendendo a confiar em Deus. Ok? Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, gente. Isso está lá em Provérbios 3:5. Então, vamos lá. Se você não sabe como confiar em Deus, de que jeito, vamos lembrar daquele homem que perguntou se Jesus podia livrar o filho dele. E Jesus então respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele homem imediatamente exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Entenderam? Se a gente não sabe como confiar no Senhor, aqui está a chave. Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, ajuda-me a confiar em Ti. Está lá em Marcos 9, 23. Por quê, irmãos? Porque nós comparamos o nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com o nosso pai biológico. Então, quando você olha para Deus, você tem um óculos, e nesse óculos está todas as experiências positivas e negativas que você teve com o seu pai biológico. É assim que você vê o Deus. Vocês acham que vai ser uma visão boa? Não é muito boa, né? Geralmente, porque nós somos pessoas caídas. Nossos pais são caídos. E eles tiveram pais também caídos da glória de Deus. E todos nós carecemos da glória de Deus, né? Então, nós transferimos para esse Deus poderoso todos os sentimentos e as experiências ruins, principalmente, que nós tivemos com o nosso pai terreno. Nós transferimos para Deus. Por exemplo, um pai ausente. Nunca estava lá. Então, o teu relacionamento com Deus vai ser de um Deus ausente. Um pai muito severo. O teu relacionamento vai ser com Deus como um pai muito severo, né? Estão entendendo? Ok. O que isso vai causar? Isso vai causar um distanciamento entre você e Deus, uma desconexão. E a gente tem aquele sentimento como se nós estivéssemos sozinhos, mesmo morando numa família grande. Eu tinha 7 irmãos, meu pai e minha mãe, mas eu tinha aquele sentimento assim de solidão, que a minha luta era só minha, que ninguém se importava, que eu seria deixada no meio do caminho. Agora, isso, né, espiritualmente, é um fenômeno chamado espírito de orfandade. Então, o espírito de orfandade paira sobre nós, paira sobre a nossa nação. E se a gente pudesse falar sobre isso agora, seria muito bom, mas não tem condições, porque vai levar umas 2 horas, para falar desde os primórdios, da história do Brasil, esse espírito
espírito de orfandade que tem sobre o Brasil. E tem sobre nós, sobre todas as nações, porque nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Agora, essa orfandade, ela é a raiz de todos os males emocionais. Todo mundo acompanhando? Então, vamos aqui pegar a figura de uma árvore. Visualiza aí na tua cabeça uma árvore. A raiz da árvore, né? Ela é o que segura a árvore na terra, tá? Que dá firmeza, mas também que leva o alimento, a água, a seiva para a planta, tá certo? Então, é o que mantém uma árvore viva. Essa raiz nossa é a orfandade. Se a raiz é a orfandade, gente, o que o nosso tronco vai ser? Um pai que não estava lá, um pai que foi abusivo, um pai que nunca esteve, que abandonou. O sentimento de toda criança é de rejeição, tá certo? Nosso tronco, então, tem esse sentimento de rejeição. E isso é muito sério. É uma dor muito profunda que fica dentro de nós. E por causa desse sentimento de rejeição, ao longo da nossa vida, nós vamos experimentar, vamos vivenciar traumas, abusos. Abusos tem de vários tipos, né? Você é um menino burro, você nunca vai aprender nada. É um abuso verbal. Você é igualzinho o teu pai, você não presta, né? Quantos já não sofreram por causa de abusos verbais, né? Mas tem o abuso físico, tem o abuso sexual, traumas. Eu tenho 2 amigos, eles são gêmeos, né, os 2 irmãos, e eles viram, quando eles tinham 5 anos de idade, o pai matar a mãe. Pense no trauma. Tem as escolhas erradas que nós fizemos ao longo da nossa vida e as escolhas erradas que outras pessoas fizeram para você. Então, esse sentimento de rejeição, que causa uma dor profunda, ela vai se manifestar na tua vida. Tem alguém aqui que vai poder dizer para mim que não tem nenhuma dor emocional aí? Que está totalmente curado? Levanta a mão. Não tem, né? Todos nós temos alguma dor emocional. Todos nós sofremos a nossa rejeição lá no passado. Essa rejeição, junto com esses traumas, com isso tudo, vai manifestar na tua vida, na minha vida, de alguma maneira. Imaginando a árvore, você imaginou a árvore, né? A raiz, que é a orfandade, o tronco, essa rejeição, onde tem os traumas, o abuso. E aí, nos galhos grandes da árvore, tá? Nós vamos aqui ter a manifestação desses problemas e dessas dores, que nós chamamos de compensações. Por que a gente chama de compensação? Porque compensa. Ou seja, na hora que está doendo muito, às vezes é inconsciente, viu, gente? Mas você sente uma tristeza, uma angústia, um negócio profundo lá dentro, aí você vai buscar uma compensação, algo para compensar aquela dor. Que pode ser aí religiosidade, codependência, desvios sexuais, vícios. Mas não para nesses galhos grandes. Os galhos grandes são as compensações, mas os galhos grandes têm os galhos pequenos também. E os galhos pequenos são compensações como compulsão. Alguém aqui já ouviu falar de compulsão alimentar? Então, assim, está doendo, né? Lá dentro, a rejeição, o abandono, né? A não afirmação, a não consideração. Está doendo. E aí aquela dor incomoda, mas você está vivendo a sua vida, você nem pensa, mas está doendo. Aí você vai lá e come, dá aquele alívio. Ai, que delícia. Lasanha, bolo de chocolate. Quando você come, dá aquele alívio momentâneo daquela dor. Por isso que é chamado de compensação. Mas tem gente que não é comida. Tem gente que é compras. Gasta o que não tem, o que não pode. Porque na hora que compra,
Ai, aliviou a minha dor, dá uma alegriazinha, uma adrenalina. Depois fica mal, porque não tem nem como pagar, né? Infelizmente. Mas é só isso? Não, tem ativismo também. Tem gente que tem compulsão por trabalhar, por ativismo. Não para um minuto, não consegue deixar um dia da semana para ficar com a esposa, com os filhos, só conversando, brincando de um jogo qualquer. Não, está ocupado, o tempo todo ocupado, corre para lá, corre para cá, 1000 atividades no dia. Se o dia tivesse mais do que 24 horas, ele ou ela estariam ali, porque o ativismo também é uma compensação. Que mais? Ira, explosões de ira. Na hora que você explode, aí dá aquele alívio. Depois você fica com um pouco de vergonha, depois você fica meio triste, né? Aquela situação toda, mas na hora compensou. Perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É uma obsessão, é um exagero por fazer tudo certinho. Você mesmo e os outros, você exige dos outros. E pessoas assim tornam a vida de quem está ao redor um inferno, gente. Imagina o filhinho que se esforçou, chega lá. Pai, eu tirei 8,7. Tudo bem, mas podia tirar 9,7, né? Afinal, essa escola aí, né, cara. Porque ele é perfeccionista. Ele acha que sempre podia ser melhor, mas ele não consegue celebrar a vitória do filhinho. Estão entendendo? É a filha que vai e faz um bolo. Mãe, eu fiz um bolo. Vamos imaginar uma pré-adolescente. E a mãe chega e fala, tá bom, né? Mas também levou 1h30, né? Você tem que fazer mais rápido. Vocês estão me entendendo, né, gente? Como isso é destrutivo, como isso acaba com a alma humana. Nós temos que aprender a celebrar as vitórias, pequenas vitórias uns dos outros. O perfeccionismo não permite isso. Procrastinação. O que é isso? Procrastinação? É quando você tem que resolver uma coisa, mas você não quer ter o trabalho de enfrentar aquela situação, de ir lá fazer aquele pagamento, ou aquela cobrança, ou resolver aquela lâmpada queimada, ou consertar não sei o quê. Então, você vai meio que empurrando com a barriga, meio que deixando a coisa se resolver por si só, ou que alguém resolva, ou que o negócio sozinho se resolva. Então, você é aquele que vai assim, todo mundo cobrando, e você vai enrolando, você vai deixando. Tem alguém assim, se não precisa levantar a mão. Entendeu? Então, pensa aí, vai pensando. Isso torna a tua vida uma chatice, porque a esposa briga, ou o marido briga, ou os filhos reclamam, o patrão, o funcionário, entendeu? É um negócio chato. Isso entre outras coisas, gente. Nós estamos falando do quê? Dos galinhos e dos galhos, que são compensações para aliviar a dor que tem ali no tronco da árvore, tá? Quando a dor vem, consciente ou não, eu busco essas compensações para diminuir a dor. Elas são como válvulas de escape. Então, lembrando, no tronco, né? Lembra da rejeição, né? Nós temos traumas, escolhas erradas. Gente, o horário, pelo amor de Deus, aqui. Nós temos escolhas erradas, abusos. E isso a gente chama de bloqueador. Vocês devem ter visto aí na apostila, então vamos conversar sobre isso. O que são esses bloqueadores? Está todo mundo prestando atenção? Ok. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, né? O tronco da árvore, onde tem os abusos, traumas, escolhas erradas dos outros e as nossas, eles causam bloqueadores. Aí você vem para a igreja, você se converte, você se batiza, você canta no louvor, sapatinho de fogo, expulsa demônio, aleluia. Mas quando o Senhor, né, que é o teu Pai, quer fluir da raiz, chega no tronco, tem alguma coisa bloqueando a paternidade poderosa de Deus. O que é esse bloqueador? São os abusos, são os traumas que não deixam a vida verdadeira fluir para você, para os teus galhos, para você produzir frutos bons. Está todo mundo entendendo isso, né? Certo? Amém? Então,
que nós vamos fazer com esses bloqueadores? Porque não adianta a gente ficar cuidando dos galhinhos aqui. Eu tenho vício de comida, eu não posso ver sorvete, eu trabalho 36 horas por dia. Não adianta tratar do galho, nós temos que ir lá nos bloqueadores, na raiz, para tratar. Amém? Aí a gente pergunta, como é que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho? Espírito Santo, sopra sobre nós essa noite. Só o Senhor pode fazer essa obra. O Espírito Santo vai fazer isso com a sua permissão, com a sua decisão. Por isso que a gente fala aqui de decisão, de decisão, de decisão. Porque você tem que ter força na sua vontade, irmão. Irmã, você tem que decidir com força no teu coração. Eu quero mudar. Espírito Santo, faz a mudança que precisa fazer. Vem trabalhar aqui nos bloqueadores, Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai guiar na identificação e na remoção desses bloqueadores. É só ele que faz. Então, se durante as 30 semanas você identifica um abuso, uma escolha errada, um trauma, qual é o caminho? Perdoar a si mesmo. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Você perdoa a si mesmo e você perdoa o outro também. Quando você faz isso de verdade, sabe o que acontece? Aquele bloqueador perde a força na tua vida. E ele vai se desfazendo. Não é de uma hora para outra, não. Para alguns leva uma semana, um mês, 6 meses, talvez até 1 ano, mas ele vai ficando fraquinho. Eu garanto isso para vocês. E aí, como ele vai perdendo a força, aquele bloqueador, a seiva da vida do Deus vivo vai subir nessa árvore e vai passar pelo bloqueador e vai chegar lá nos galhos. Amém? Para quem está perdido, página 94. De novo, nós não precisamos focar exatamente nos galhos grandes e pequenos, mas precisamos admitir que nós temos uma profunda necessidade de reconstruir a nossa vida com o nosso Pai Celeste. Irmã, eu já tenho 78 anos. Dá mais não. Dá, porque a Bíblia diz que é possível. Esses irmãos que trabalham há anos fazendo esse negócio aqui, dizem que é possível. É possível. Mas irmã, 78 anos? Vou reconstruir minha vida, e aí? Não sei, talvez você vai viver mais 2, mais 3, mas você vai viver uma vida plena. Opa! Tá certo? Então, é possível todos nós, cada um de nós, reconstruir a nossa vida com o nosso Pai Celeste. E sabe que quando ele fluir através das raízes e vir para o tronco dessa árvore, nós vamos frutificar nesses galhos amor, paz, misericórdia, fidelidade, lealdade, domínio próprio, alegria, bondade. Quem não quer isso na sua vida? Ainda que seja 2 anos. Amém? Vai ser uma bênção. Você vai ser conhecido onde você pisar. Nossa, aquela pessoa é tão boa, gente, é uma delícia ficar perto daquela pessoa. Essa pessoa aqui, olha, vou te contar, tem um brilho. Ela tem onde ela chega, é porque eu desbloqueei tudo aqui, o Espírito Santo já, entendeu? É por aí. Então, nós temos que parar de regar a nossa árvore com veneno, irmãos. Porque ficar preso no passado, nas dores do passado, né, não vai causar mudança nenhuma no resultado dos nossos galhos. Agora, tem pessoas que se acostumam, presta atenção que agora é um puxa a orelha aqui de gente. Tem pessoas que se acostumam na posição de vítimas da própria vida. E o Senhor quer que você seja um agente poderoso da sua própria vida. Sou uma vítima, que meu pai me abandonou, porque eu fui jogada na rua. Gente, eu não estou menosprezando, dizendo que isso não é sofrimento, é sofrimento. Mas eu estou dizendo que é possível mudar, e nós, como cristãos, temos que mudar.
Meu pai, se eu contar a história, como diz meu marido, se eu contar a história para o carroceiro, o burro chora, né? É mais ou menos assim a minha história, tá? Eu estava hoje à tarde com meus irmãos lá e a gente começou a conversar assim, meu irmão até chorou, porque a gente falou, meu Deus, somos sobreviventes, né? Mas vocês estão entendendo, gente? Tem pessoas que se acostumaram tanto com a sua dor, de ser aquela pessoa sofrida, que se apoia naquele sofrimento, que ela não quer mudar. Por isso que eu falo, a decisão é nossa para o Espírito Santo agir, gente. Ele só vai agir se a gente deixar. Então, quando você fala que quer perdoar, mas a sua vida não muda, é porque você realmente não quis perdoar, porque perdoar desbloqueia tudo da árvore que estava ali, mas já sumiu. Então, elas arrastam o trauma a vida toda. Mas aqui não vai ter ninguém desse jeito, amém? Muita gente sente medo de enfrentar algo novo. Porque você continuar com os seus bloqueadores, não muda nada, né? É aquela sua vida que você está acostumado. Mas, de repente, desbloquear tudo, você fica com medo. E aí? Quem que eu vou ser? O que vai acontecer comigo? Então, eles preferem, às vezes, ficar com aquele passado triste e horrível do que enfrentar a nova coisa. Então, o propósito das 30 semanas é trazer uma identidade verdadeira para cada um de nós. Qual é a nossa identidade, gente? Qual é a sua identidade? Oh, bendita seja essa que fala. Somos filhos amados de Deus, aceitos na família da fé. Isso não pode ser só um chavão que a gente fala, isso tem que ser de verdade. E aí, sabe, a gente pode agora, como filhos de Deus, discernir todas as coisas como filhos de um Pai que nos ama. Então, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Aleluia, 1 Coríntios 2,15. Romanos 8,28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 1 João 3,1, vejam que grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Filho não é qualquer coisa, gente. Então, vamos ter fé e esperança, né, para que a confiança nessa paternidade de Deus flua na nossa vida. E acredite, não tem a ver com idade, com posição. Às vezes tem uma pessoa que é um pastor de uma igreja, mas ele está cheio de bloqueadores ali, né? Então, todos nós precisamos ficar livres e desbloqueados para a glória de Deus. Às vezes, vou falar de novo isso aqui, às vezes a gente resiste um pouco à mudança, por medo do desconhecido, medo de ver quem nós vamos ser sem essas coisas que eu conheço. Deixa eu contar meu testemunho. Eu estava em Brasília, me preparando para ser missionária, fazendo curso de linguística, na CIL, uma organização americana, e Deus estava falando comigo, né, no meu tempo lá quieto, no devocional e tal. Aí uma noite eu estou andando lá pelo jardim, falando, Deus, todos os dias você tem uma coisa que você está falando para eu mudar. Na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na minha forma de andar. Sinceramente, o que tem em mim que você gosta? Porque você quer mudar tudo. Não sobrou nada. E sabe quando você ouve aquela vozinha assim, você sabe que é Deus? E ele falou, quem disse que tudo isso aí é você? E eu levei um choque. E ele falou, você está soterrada debaixo de todas essas cascas e camadas. E eu falei, eu já gosto de mim um pouco, mas se o eu verdadeiro não é isso aqui, deve ser alguma coisa melhor. Então tira, Senhor, ainda que eu fique com medo, mas tira essas cascas. E Deus ouve a oração, porque ao longo dos anos o Senhor vem tirando tudo quanto é casca, irmãos. Então não desista de você. Por favor. Ah, irmã, faz 40 anos que eu estou na igreja ouvindo essas coisas, já fiz de tudo. Não desista de você. A esperança abre portas e o desespero fecha. Confie no amor de Deus por você. Se a tua vontade for forte para o Espírito Santo agir em você, ele vai agir e vai acontecer. 1 João 4,16 diz assim, assim conhecemos o amor
que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Então, um Deus que entregou o seu próprio filho, porque amou loucamente você, amou você de uma forma extraordinária, ele vai fazer qualquer outra coisa, gente. O amor de Deus é aquele que deixou as 99 para correr atrás de você, pelas montanhas e pelos vales e pelos rios. Está entendendo? É você mesmo, com todos os seus pecados. Ele é doido por você. Para quem está perdido, página 96. Confie que Jesus luta por você. Jesus está disponível para todos, bons e maus, seja qual for o pecado em que você se perdeu. Ele quer você. Tinha um rapaz que teve uma piração lá e ele começou a pensar até em suicídio e tal, e eu comecei a ministrar ele isso há muitos anos, no começo da minha vida missionária. Eu falei, mas você já está perdoado de todos os seus pecados. E ele falou assim, é porque você não sabe os pecados que eu tenho cometido, né, que eu já cometi. Aí eu parei assim e falei, nossa, você tem razão. É mesmo. Porque o sangue de Jesus, né, é fraquinho, né? Não é tão poderoso assim para limpar os teus pecados, né? Ele pode até limpar o meu, do fulano, do ciclano, mas o teu não, né? O sangue de Jesus não tem todo esse poder. Aí ele olhou para mim assim, ficou chocado, falou, nossa, é verdade, né? Eu falei, não importa o tamanho do nosso pecado, quando a gente se arrepende diante dele, ele limpa, ele muda, ele cura, ele salva a gente. Amém? Jesus não vai apenas, né, buscar você e te perdoar, ele vai transformar você numa melhor versão, gente. E não somente isso, mas ele vai te dar um propósito de valor eterno. Sabe como que eu senti a minha vida? Quando eu era bem jovem, eu não era crente ainda, e eu tinha uma empresinha, né, pequena lá, tal, mas eu sentia a minha vida como tem uma madeira lá no Amazonas que a gente chama de rolha, porque ela é bem leve, né? E ela fica na água assim, e a gente fala que ela vai de bubuia. Então, a água bate para cá, ela vai. A água vem para cá, ela não vai para canto nenhum. Ela fica ali, vai e vem. Eu sentia a minha vida daquele jeito. Sabe, uma vida que não tinha propósito? Mas quem olhasse, fala, se você está estudando, você é jovem, você já tem uma empresinha, PPP, eu estava comprando uma casinha, né, perto lá da minha família e tal. Quem olhasse e achasse, mas dentro do meu coração não fazia sentido nenhum a minha vida, porque eu precisava de algo que tivesse um valor eterno, que não fosse ser apenas consumido nessa terra aqui. Porque uma empresa, um cargo, alguma coisa, você morre e acaba tudo. Mas de valor eterno, só o Senhor pode nos dar esse propósito. Jesus pagou um alto preço para que tudo fosse grátis para nós, irmãos. Filipenses 2, 6, 8, é um versículo que eu amo muito. Escuta isso. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Como eu amo esse versículo. Não sei se vocês são assim, mas você já imaginou assim como que é Deus? A aparência dele? Um negócio meio brilhante, resplandecente, que sai faísca. Eu não sei como que é Deus. Vocês nunca pensaram? Uma energia que talvez se move assim, que balança, que expande, diminui assim. Não sei. Vamos imaginar. Gente, Jesus é Deus. Ele era assim. Só que ele não se apegou àquilo tudo que ele era, a ser igual a Deus. Pelo contrário. Ele saiu de tudo aquilo, deixou toda aquela coisa extraordinária, maravilhosa, indescritível, impossível da gente explicar, e ele tomou uma forma humana, de um homem assim meio mediano, altura mediana, meio moreno, né, lá do Oriente Médio. E não só isso, mas na forma de servo. Ele veio na forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
por causa de você. Sabia que Jesus ressuscitou? Mas ele não ressuscitou naquele corpo brilhante, resplandecente, com faísca. Não. Ele ressuscitou nesse corpo desse judeu de altura mediana. Porque quando ele escolheu ter um corpo igual ao nosso para se identificar com a gente, para ser um dos irmãos, foi para toda a eternidade. Por isso que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Amém? Isso é para você olhar e falar, aqui está o meu Deus, eu posso dar a mão para ele, aleluia, glória a Deus. Creia que ele fez tudo isso por amor a ti. E ele está muito interessado na sua vitória. O diabo quer te afastar cada vez mais de Deus. Ele quer distorcer cada vez mais quem é você. Lembra das camadas que tinha na minha vida? É isso que o diabo quer fazer. Soterrar você com um monte de camada de traumas, de problemas, de dores, de felicidades, de angústias. E o Senhor quer livrar você disso tudo. Porque Jesus quer que você seja a semelhança dele. Romanos 12:2. Confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Diga, eu posso mudar. Não tome o formato desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Porque eu fui abandonada pelos meus pais, e agora eu sou uma pessoa assim, porque eu fui abandonada pelos meus pais. Porque quando eu fui abandonada pelos meus pais, eu comecei a pensar assim, agir assim, então agora eu vou ser sempre assim. Porque renova o seu pensamento. Não! Isso já foi. Agora eu sou uma filha amada de Deus. Daquele que deixa 99 e vai correndo pelas montanhas atrás de mim. Esse é o amor louco que ele tem por mim. Renove a sua maneira de pensar. Isso que a Bíblia está falando para nós. Para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você será aprovado, irmãos. Mas você vai ter muito mais facilidade para vencer. Então não desista. Abandone os velhos hábitos, as falhas de caráter, manipulação, mentira, né? Isso tudo fica impregnado na gente. Abandona isso. E você vai ver que vai ser mais fácil do que já foi no passado, porque o Senhor vai te dar força, tá? Porque Jesus venceu o mundo e nós venceremos também. E é mais forte aquele que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. Se você cair, eu estava fazendo 30 semanas, eu estava indo tão bem, mas de repente veio todo aquele sentimento de novo, acho que não adiantou nada. Adiantou sim. Se levanta, foi só uma recaída, gente. Levanta e toma posse de novo. Para quem está perdido, página 99, ponto 4. Confie que nada pode separá-lo do amor de Deus, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38. Você sabe que um amante separou você do seu pai, né? O amante da sua mãe separou você da sua mãe. O medo da sua mãe separou você dela, você foi abandonado. Mas nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Muitas vezes as pessoas estão aqui com a chance de recomeçar e reconstruir a vida no Senhor, e Satanás tem destruído essa chance de recomeço. Não deixe que isso aconteça com você. Amém? Muitos bloqueadores parecem aos nossos olhos impossíveis de serem destruídos. Irmão, você não sabe como é o meu bloqueador lá. É um abuso que houve na minha vida e depois se repetiu ainda. Irmã... Irmãos, parece impossível porque as nossas emoções ficam confusas. Mas quando nós alinharmos a nossa vida com o Espírito Santo, esses traumas, esses abusos, essas escolhas erradas que Satanás usa para nos paralisar, vai cair por terra. Amém? Foi tudo derrotado na cruz. Então eu quero que você reflita e pense assim, o que é que me separa de Deus? E nós já vamos para a conclusão. É sua a decisão de ter Deus como seu pai e de você ser filho de Deus. E Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele quer ver você livre de todas aquelas camadas, de todos os bloqueadores. É sua a decisão de deixar o Espírito Santo reconstruir a tua vida com a paternidade de Deus fluindo lá da raiz e subindo pelo tronco. E você
vai ter recaídas, provavelmente, nos seus sentimentos, nas suas compensações. Ai, irmã, eu estava indo tão bem, mas semana passada eu me acabei no sorvete, no chocolate. Não desista, fica firme. O Senhor é contigo. Você passou 20, 30, 40 anos nessa vida horrível. Você teve uma recaída, levanta, toma a tua vida na tua mão. Amém? Pergunta facilitadora para os grupos. Você teve relacionamento com o seu pai biológico? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Nosso pai biológico. Porque conforme você se relacionou com ele, é o óculos que você vai olhar para Deus, lembra? Então, nós precisamos refletir nisso e entregar a nossa vida para o Espírito Santo reconstruir. Que Deus abençoe a tua vida.